Meus filhos queridos, nessa manhã eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Gênesis, capítulo 21. Nós vamos estudar do versículo de 1 até o versículo 8. E vamos refletir um pouco sobre o que cantamos já hoje. E eu não combinei com o irmão Dimas falar sobre isso. Sobre as promessas que Deus tem para nós. Qual a relação que Deus tem com as promessas que Ele tem para nós? De que forma Deus lida com as promessas que Ele tem para nós? É sobre isso que nós vamos conversar hoje e vamos refletir sobre a história do nascimento de Isaac. Então, vamos orar e permitir que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Deus de amor, Deus de infinita graça e misericórdia, te suplicamos, ó Deus querido, fale ao nosso coração por intermédio da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto e logo depois vamos extrair algumas considerações. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que havia prometido? E Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abrão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. E Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. E Isaque cresceu e foi desmamado. Neste dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Amém? Primeira coisa que nós precisamos entender da relação de Deus com suas promessas é que Deus cumpre as suas promessas. Amém? É muito importante a gente entender isso, porque isso muda a forma pela qual nós nos relacionamos com Deus. Abraão tinha a plena confiança em Deus porque ele sabia que Deus era fiel. Ele sabia que Deus cumpriria as promessas dele na vida dele, mesmo que levasse 100 anos para ter um filho. Isso muda a nossa forma de viver, porque nós paramos de viver achando que é a nossa força que nos sustenta e passamos a viver na dependência de Deus. O salmista diz isso no Salmo 23, quando diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele diz isso com segurança, porque ele sabe que não importa o que aconteça, nada de mal lhe acometerá, porque Deus é com ele. Aí ele diz mais para frente: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa segurança da confiança num Deus que cumpre as suas promessas faz toda a diferença. Ela muda a nossa forma, ela tira o fardo que se encontra no nosso coração e alivia a nossa tensão. Porque é muito interessante que Jesus já disse: neste mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nós teremos aflições, nós teremos temores, nós enfrentaremos lutas. Contudo, Deus é por nós. E como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos deixar de viver simplesmente um relacionamento teórico com Deus, onde eu conheço de ouvir falar, e eu passo a viver com Deus um relacionamento sincero e genuíno, onde eu caminho com Deus.
É muito frustrante quando a gente vê pessoas tementes a Deus, que conhecem o Pai, que leem a palavra, mas que vivem como se não o conhecessem. E permitem que as ansiedades deste mundo a roubem a paz, a atribulem, a magoem. É muito triste quando a gente vê pessoas que perdem completamente a esperança. Pessoas que conhecem a Deus. Abraão, ele tem o cumprimento da promessa que foi feita a ele mais de 60 anos antes. Quando Deus diz a Abraão: eu de ti farei uma grande nação. Ora, como é que Deus faria de Abraão uma grande nação se Sara era estéril? Então, mais de 60 anos depois, Deus vem e visita Abraão e Sara. A Bíblia é muito clara quando ela diz que Abraão tinha 100 anos. Meu filho, eu estou querendo dizer para você que Deus não apenas cumpre a sua promessa, mas Deus cumpre a sua promessa quando Ele quer cumprir. Não é no seu tempo, não é nas suas condições, não é do jeito que você gostaria que fosse, mas é no tempo dEle, do jeito dEle e quando Ele quer. Entenda isso. Não é você que está no controle. Talvez você diga assim: pastor, mas eu queria ver essa bênção. Mas isso não é fé. Porque a fé nos faz caminhar naquilo que nós não conseguimos ver muitas vezes. Talvez a salvação do seu filho você não venha a ver. Mas você ora dia e noite por isso. Porque você tem certeza da promessa que Deus fez de que aqueles que são dele não perecem. É muito lindo quando a gente lê aquela passagem dos heróis da fé em Hebreus 11 e diz que pela fé Moisés viveu sem ter a certeza de que veria. Abraão viveu pela fé. Raabe viveu pela fé. Nós precisamos parar de viver pelo que vemos e passarmos a viver por aquilo que não vemos. Nós precisamos voltar a confiar no Deus que nos promete. Quando a gente diz que a ansiedade é pecado, é porque quando eu estou ansioso, eu estou dizendo que, Senhor, Tu não és capaz de cuidar da minha vida. Por isso eu fico ansioso. E eu me esqueço das promessas que Ele me fez. Quando Ele me diz, em Mateus 6, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma promessa de Deus. Essa promessa foi feita a mim e a você. Então eu pergunto: por que você porventura está ansioso? Talvez falte-nos fé para confiar em Deus. E a fé é algo tão sobrenatural, porque para a fé poder funcionar de fato, nós precisamos abrir mão de quem nós somos, dos nossos desejos, e entregar tudo o que somos, tudo o que temos nas mãos do Pai. E nós dizemos: Senhor, eis-me aqui. Toma minha vida, minha história nas Tuas mãos. E eu descanso em Deus. Essa palavra descanso em Deus, essa expressão, ela é muito complexa, porque nós falamos descanse em Deus, mas o que é de fato descansar em Deus? Descanse em Deus, meu filho, Deus está no controle. Quando a gente fala descanse em Deus, entenda bem, nós estamos dizendo para você
confiar no Deus que tudo provê. Pare de tentar andar com suas próprias pernas e confie em Deus. Nós já estudamos isso no passado, que Abraão teve uma jornada de fé até chegar nesse momento. Abraão tentou resolver as coisas do jeito dele e ele se frustrou com isso. E então, aos 100 anos, Deus diz: no tempo determinado, no meu tempo, Sara deu à luz. Deus não precisa de circunstâncias. Ele é o Senhor das circunstâncias. Ele é o Senhor do tempo. Ele controla. Você diz: pastor, mas se eu não conseguir tal coisa, minha vida vai acabar. Não vai, porque Deus está no controle. Pastor, mas eu me planejei para isso. Se isso não acontecer como eu quero, o que vai ser de mim? Descanse em Deus. Eu imagino a tensão que é um pai e uma mãe trazer uma criança nesse mundo tão maluco como que nós vivemos. E eu digo a você, meu filho, ser pai e mãe hoje em dia é um ato de fé, porque a gente não controla. A gente tenta controlar. Até os seus 4, 5 anos você ainda consegue. Mas e quando chega na adolescência? E quando chega na juventude? E quando o filho então resolve andar com a própria perna e pior ainda, fala assim: pai, eu quero andar sem Deus. É fé. E a gente começa a orar pelo trabalho do filho, pelos relacionamentos do filho. E quantas vezes a gente teve que abraçar? Vocês têm que abraçar o filho, que o filho vem chorando e fala: mãe, pai, doeu. E você abraça. É um ato de fé. E quando eu digo: pai, mãe, confie e descanse em Deus, é porque você precisa entender, meu filho, que maior do que o seu amor que você tem pelo seu filho é o amor que Deus tem pelo seu filho. E se Deus ama o seu filho, Ele cuidará de tudo. Então descanse em Deus. É isso que significa descansar em Deus. Abraão, então, a partir do versículo 4 diz: Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Isso é lindo porque Abraão, consciente de que Deus cumpre as promessas dele, consciente de que Deus cumpre as promessas dele no tempo certo, ele então se consagra a Deus e consagra os seus planos a Deus. A consagração é um ato que nós, de vez em quando, banalizamos, mas é um ato que nós precisamos fazer continuamente. Consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é próprio Salomão. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quem diz isso é o rei Davi. Consagre o seu filho e sua filha ao Senhor. Consagre o seu trabalho ao Senhor. Consagre o seu casamento ao Senhor, o seu tempo ao Senhor. Consagre tudo aquilo que você tem ao Senhor. Porque quando você consagra, você está tomando uma atitude ativa. Você está dizendo: Senhor, eu reconheço que eu não tenho controle de todas as coisas e entrego a Ti, consciente de que o Senhor tem o melhor para mim. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu venha a chorar, mesmo que porventura as coisas percam o controle aos meus olhos, eu sei que o Senhor está no controle. Então eu consagro a Ti, porque Ele é Teu. Meu filho é Teu, meu marido é Teu, minha esposa é Tua, meu trabalho, minha casa, tudo o que eu tenho é Teu. Então, se porventura acontecer algo que eu não quero que aconteça, eu sei que Tu estás cuidando de tudo.
Esse é o nosso limite. Até onde nós podemos ir? Você fala, pastor, mas foge do meu controle. Mas foge do teu controle porque não é para ter o teu controle. É para você entregar e confiar a Deus. Esse é o nosso limite. Então descanse em Deus, no Senhor. Confie. Uma vez que você largou e entregou, para de querer segurar. Solta. Solta. Deixa Deus agir. Deixa Deus ser Deus. Se porventura Deus, em sua infinita soberania, permitir que nós venhamos a vacilar, escorregar e cair, é para o nosso bem. É porque algo Ele quer nos ensinar. Então confie. Confie. Quantas histórias essa igreja já passou e Deus permaneceu sustentando. Não foi nenhuma e nem duas, foram muitas. Seu Amós está aqui, ele sabe das histórias, né, seu Amós? Foram muitas histórias. Muitas histórias. E Deus sempre sustentou essa casa. Por quê? Porque essa casa é dele. E ele vai prover tudo que essa casa precisa. Pastor, mas nós sofremos, nós não queríamos ter sofrido, mas era necessário que nós sofrêssemos, para que chegássemos no tempo que se chama hoje. Isso é confiar, isso é descansar, não é se desesperar, mas com serenidade, nós dizemos, eu sei que Deus está no controle. Não é menosprezando as lutas, pelo contrário, as lutas elas nos afligem e dói. Mas nós, apesar das lutas, nós dizemos, Senhor, eu sei que Tu estás no controle. Mas o nosso texto segue. E a partir do versículo 6 diz assim: E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou, quem teria dito que Abraão teria de Sara, e que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Você consegue sentir a alegria de Abraão nesse texto? A alegria de Sara. Imagina por um instante se você tivesse 90 anos de idade e engravidasse. Acho que não tem ninguém aqui com 90 anos. O mais pertinho acho que é a Amós, que está com 77. O mais pertinho é a Amós. Ou é Dimas? Acho que é Dimas, né, Dimas? 8,4 mais ou menos, né, Dimas? É. 8,3. Imagina, Dimas, se você recebe a notícia de que você vai ser pai, Dimas. Imagina a alegria de Abraão saber que o filho da promessa viria com 100 anos de idade. Imagina o banquete que você ia fazer. Eu provavelmente faria um churrasco. Uma festa de uns 3 meses. A perder de vista, ia matar a boiada toda. Imagina a sua farra que a gente faria. Porque Deus é bom. Trata de... Ó, vocês viram, né? Eu dei a deixa pra vocês, né? Vamos fazer churrasco. Brincadeira, gente. Imagina só a alegria de Abraão, a alegria de Sara, a alegria daquela família. Sabe por que eles estavam tão alegres? Porque Deus havia cumprido a promessa na vida deles. Então, meu filho, quando a bênção do Senhor vier sobre a sua vida, e virá, que você se alegre, faça festa, celebre,
louve. Como diz o apóstolo Paulo, alegrem-se com os que se alegram. É muito triste quando a gente vê aqui na igreja, um irmão vem com uma bênção enorme na sua vida, e um irmãozinho lá no fundo olha e fala assim, isso aí foi pouca coisa. E a gente menospreza as bênçãos do Senhor sobre os seus. Entenda uma coisa, o que é grande para você nem sempre é grande para o outro. Então não menospreze as bênçãos do outro, mas se alegre com ele. Se alegre com a criança quando ela aprende a agradecer a Deus e a glorificar a Deus pelas pequenas vitórias que ela tem. Se alegre continuamente pelas pequenas bênçãos que o Senhor te dá. Ontem, o Renilton e Noemi fizeram 39 anos, não foi isso? 38? 39 anos de casado. Isso é bênção. E a gente se alegra. Na mesma época, Mateuzinho e Karina fizeram 1 ano de casado. Da mesma forma a gente se alegra e enche o nosso coração de louvor, porque casamento é bênção do Senhor. Nós precisamos nos alegrar e celebrar juntos, como família. Então se alegre continuamente no Senhor. Louve, compartilhe as bênçãos que Deus alcança a sua vida. Não tenha vergonha de dizer, fui abençoado por Deus. Porque Deus é tremendo, Deus é bom, e as misericórdias do Senhor se renovam para sempre. Nós precisamos parar de ser aquele crente que resmunga, amargurado. Seja um crente alegre. No tempo de chorar, chore e nós choraremos juntos. Mas no tempo de se alegrar, se alegre e nós nos alegraremos juntos. E se alegre, porque Deus cumpre o que Ele lhe diz. Ele cumpre as suas promessas. Ele não se esqueceu de você. E Ele está pronto para ouvir a sua oração. Então descanse, confie e espere a ação do Senhor. Há uma expressão em Abacuque depois de discutir com Deus, diz assim: ok, Senhor, então eu vou subir na torre de vigia e vou esperar, vou ver o que o Senhor vai fazer. Eu te desafio a fazer o mesmo. Faça como Abacuque. Você não está entendendo nada que está acontecendo na sua vida? Faça como Abacuque. Sobe na torre de vigia, cruza os braços e espera. Vamos ver o que você vai fazer, Senhor. Faça a sua obra na minha vida, porque eu não estou entendendo mais nada. Mas eu confio que Tu és Deus e eu descanso no Teu poder. Amém?